Pastor Júlio, vem aqui e eu quero que a igreja te receba com outra forte salva de palmas. Servo de Deus deve ser honrado. E eu louvo muito a Deus por esses servos de Deus que sempre vêm aqui pregar a palavra do Senhor, trazer um pouco, distribuir com a gente o grande número de coisas que Deus tem colocado em seus corações. E nós queremos aqui, estamos sedentos, Pastor Júlio, de ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe. Por alguns instantes a igreja é sua. Amém. Gracias, pastor. Buenas noches. Graça e paz, gente, tudo bem? Eu sou de Suzano, São Paulo, Zona Leste raiz, assim, sabe? ZL é nós, vai Corinthians, é meio assim, sabe? Bem raiz da Zona Leste de São Paulo. Glória a Deus, feliz por estar aqui com vocês. Na verdade, eu estou viajando desde ontem à tarde para poder chegar aqui, cumprir esse compromisso, vindo da Guatemala. Eu estava lá, onde o pastor também vai estar agora, lá na Casa de Deus, onde a gente foi tremendamente abençoado esses dias. E eu tenho certeza que quero derramar também um pouco sobre vocês. Glória a Deus, sou pastor em Suzano há 25 anos, completo agora em outubro, 25 anos de ordenação pastoral, plantando a Igreja Cristã Mundial, lá em mais 8 localidades, trabalhos missionários, e assim Deus tem nos conduzido. Sou casado com a Érica, sou pai da Ana, do Luiz e da Mariana. Luiz já é casado, então agora já tem uma nora chamada Radija, e assim vamos crescendo a família, graças a Deus. Que bom estar com vocês. Gente, está ali atrás os meus livros também, só para anunciar agora no começo, que culto a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Deus sempre tem o seu mover e sua maneira. Então você vai encontrar ali na saída os meus livros também. São 2 batismos que a gente precisa receber: o batismo da graça e o batismo do amor. Se você for batizado na graça de Deus, esse favor vai te impulsionar. Se você for batizado no amor de Deus, você vai transbordar para as pessoas. E eu quero que você leve esse livro no final. Vai falar muito ao seu coração, vai inspirar você, vai instruir você. E vai levar você a um tempo muito especial na palavra de Deus. Já pega a tua Bíblia aí, abre comigo Atos capítulo de número 2, para a gente já aproveitar esse tempo precioso. Tenho certeza, obrigado irmã, tenho certeza que Deus quer falar com você. Amém? Atos capítulo de número 2, todos conhecem o texto, é muito conhecido. Vire para quem está ao seu lado e diga: vamos viver um Pentecostes. Vire para uma outra pessoa, quem sabe, e diga para ela: vamos viver um derramar do Espírito. Quantos acreditam nisso? Digam glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Que o Senhor derrame essa palavra sobre nós nesta noite. Vamos fazer a leitura. Ela diz assim, a partir do verso de número 1 de Atos capítulo de número 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Verso 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns todavia, verso 13, alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amém? Quantos creem que o Senhor quer derramar seu Espírito sobre a igreja mais uma vez nesses dias?
Quantos creem que o Espírito Santo é Deus presente e vivo aqui entre nós nessa hora? Anote 3 coisas que eu vou lhe dizer a partir de agora e eu começo a profetizar um tempo novo sobre a tua vida. Número 1, existem 3 tipos de pessoas que vão viver um avivamento. Existem as pessoas que estão dentro do avivamento. Existem as pessoas que estão perto do avivamento. E existem as pessoas que estão longe do avivamento. Quando você olha para esse texto do Atos 2, você vai perceber 3 grupos distintos de pessoas. E todas as vezes que o Espírito Santo começa a se mover em um lugar, em uma comunidade, em uma igreja, em um grupo, este Espírito vai encontrar 3 tipos de coração. E eu espero que você esteja no melhor lugar deles. O primeiro grupo está muito óbvio para mim e para você, que é o grupo dos discípulos. Qual o primeiro grupo? Qual o primeiro grupo? Dos discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que estão perseverando em oração, são aqueles que estão vivendo a experiência, são aqueles que estão recebendo algo mais da parte de Deus. Eu profetizo que hoje é uma reunião de discípulos aqui. Quantos podem dizer amém? Eu declaro que hoje é o seu dia de ver os céus abertos e o derramar da graça de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então o primeiro grupo qual é? O grupo que está dentro, o grupo que está. Mas tem um segundo grupo. Se você olhar, é um grupo que não está dentro, mas está perto. Não está dentro, mas está perto. Se você olhar no verso de número 12, se você olhar no verso de número 7, é gente que não está vivendo o mover, mas está maravilhada com o mover. Vou repetir. Não está vivendo o mover, mas está maravilhada com o mover. Se você olhar o verso 7 e o verso 12, vai dizer assim: que isso? Que está acontecendo? E eles seguem dizendo assim: por que podemos ouvi-los? Que movimento é esse? Gente que não está dentro, mas está perto. O que eu digo com esse perto? Gente que está de coração aberto. Gente que está disposta a ouvir. Gente que não já fez seu próprio julgamento, mas quer entender o que está acontecendo. Talvez você hoje não está dentro do mover do Espírito, mas está perto do mover do Espírito, que está dizendo assim: está perto. O que é isso? Me faz entender, eu quero compreender. Então, primeiro grupo, o grupo dos discípulos, amém? Segundo grupo é o grupo que não está dentro, mas está. Não está dentro, mas está. Agora no verso de número 13 da nossa leitura, é o terceiro grupo. Esse grupo não está dentro. Esse grupo não está perto. Esse grupo se pôs longe. Note a palavra que eu usei. Esse grupo se pôs longe. E o que pôs eles longe do mover do Espírito? Seu próprio julgamento, suas próprias opiniões. Será que você pode levantar a mão e dizer: Senhor, me livra das minhas próprias opiniões, me livra da minha própria leitura das coisas, mas coloca sobre mim a revelação do Teu Espírito nesta noite. Coloca sobre mim a revelação da Tua Palavra. Alguém comigo aqui nesta noite para dizer: Senhor, eu não quero seguir pelo meu próprio entendimento, mas eu quero receber a revelação que vem do alto. Quantos podem dizer amém? Jesus disse assim para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Vamos dizer comigo? Não foi carne nem sangue que revelou. Não é uma coisa humana, é uma coisa sobrenatural. Quantos podem dizer amém? Qual é esse terceiro grupo? É gente que se pôs de longe para dizer: estão bêbados. É gente que se pôs de longe para dizer: essa gente está tomada de loucura, beberam demais, às 9 da manhã já estão cheios de vinho, como pode isso? Gente que em vez de estar dentro, decidiu fazer um julgamento. Gente que em vez de aproximar-se, decidiu criticar e questionar. Sempre quando o Espírito começa a mover na igreja, 3 grupos de pessoas vão aparecer. Existem aquelas pessoas que estão dentro do mover, existem aquelas pessoas que não estão no mover, mas estão perto do mover e com o coração aberto para entender o mover de Deus. E existem aquelas pessoas que se colocaram de fora e já fecharam o seu coração. Eu oro aqui hoje que se alguém está de coração fechado, Deus vai abrir. Se alguém está perto, mas não está dentro, vai entrar para dentro. E se alguém está dentro, vai entrar mais fundo para a glória de Deus. Quem está fora vai aproximar, quem está perto vai entrar, e quem está dentro vai aprofundar. Alguém pode dar glória a Deus e aplaudir a Ele aqui? A minha pergunta hoje é uma reflexão pessoal. E eu começo com essa pergunta para você.
Não é para olhar para o lado nem para ninguém. Nesses 3 níveis de relacionamento com o mover do Espírito, onde você se encaixaria hoje? Será que eu sou aquele que se colocou de fora e começa a criticar tudo? Julgar tudo? Acho que não é de Deus, hein? Ih, ficou tudo maluco, tão bêbado. Será que você está naquele assim, ó, não estou dentro, mas estou querendo aprender? Não estou dentro, mas quero entender. Alguém me explica o que está acontecendo aqui? Ou será que você é aquele que está dentro, mas que quer ter uma experiência mais profunda com Ele? Eu creio que hoje o Senhor pode se mover nesse lugar e trazer para mim e para você uma experiência mais profunda para a glória de Deus. Quantos podem levantar as mãos e dizer: Senhor, que hoje seja o meu Pentecoste, que hoje seja o meu Pentecoste, que hoje seja o meu Pentecoste. Quantos podem começar a glorificar ao Senhor? Nós estamos preparando um ambiente para que Ele venha, nós estamos preparando um ambiente para que Ele se manifeste, nós estamos dando lugar ao Espírito Santo. Ele pode ter sido Deus esquecido por muitos, mas Ele é realidade aqui hoje. Quantos podem levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero beber das águas do Teu Espírito e quero viver a Tua promessa? Quantos podem dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Ele vai encher a nossa vida. Oh, rabacheca, Deus já está se movendo na casa. E um dos sinais que Ele está mandando aqui hoje é que Ele vai liberar você para ter uma experiência profunda com o poder de Deus. Quando eu e você olhamos para os textos da Bíblia, a gente precisa entender que o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Filho. Em Êxodo capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer que Deus desceu na terra. Quem desceu? Deus Pai desceu. Quando Deus Pai desce em Êxodo 19, o monte pega fogo, trovões são ouvidos e existe um terremoto. Quando Deus Pai desce, a terra se abala pela glória dele. Em Lucas capítulo de número 2, escreve a noite de Natal em que Jesus nasce. Quando o Filho de Deus desce à terra, a Bíblia diz que o céu abre, os anjos cantam, as estrelas se movem. Ei, Deus Pai desceu, a terra se abalou. Deus Filho desceu, a terra se abalou. E no dia de Pentecoste, Atos capítulo de número 2, quando Deus Espírito Santo desce, o poder de Deus desce. Há um vento, há um fogo, há um barulho. E eu vim te dizer aqui hoje, se Deus Pai desceu e houve um movimento, Deus Filho desceu, houve um movimento, quando o Espírito Santo desce, também há um movimento. Alguém comigo aqui nesta noite? Levante a sua mão e grite: eu quero o movimento do Espírito Santo. Grite de novo: eu quero o movimento do Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é o penhor da nossa herança, Ele foi dado como promessa do Pai. Segure na mão de alguém, chacoalhe e diga assim: o Espírito Santo é uma promessa. Diga aí: o Espírito Santo é uma promessa. Olhe na sua Bíblia, Atos 2,17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ei, tem uma profecia que começou a se cumprir no dia de Pentecostes e ela não parou de acontecer. Deus derramou, está derramando e continuará derramando o seu Espírito sobre a terra. O Espírito não é um balde que virou e caiu. Não. O Espírito é uma cachoeira que continua irrigando a igreja desde a primeira igreja em Jerusalém. Levante a mão e diga: desde o cenáculo em Jerusalém, essa cachoeira continua caindo. Ela caiu em Samaria, ela caiu em Éfeso, ela caiu nos irmãos puritanos, ela caiu lá na Rua Azusa, ela caiu no Brasil, em Belém do Pará, ela caiu sobre os batistas, sobre os presbiterianos, ela caiu sobre a igreja brasileira e vai continuar caindo. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Não é um balde, não é uma porção derramada, é uma cachoeira que não para. Levante a sua mão e diga comigo: o Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Alguém pode glorificar a Deus sobre isso?
Quem fez essa promessa? Jesus. João 14:16, a Bíblia diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aleluia. Diga comigo, Ele não teve uma época. Diga, é para sempre. Nós estamos na era do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? O Espírito Santo não ficou limitado, cessado, travado no tempo dos apóstolos. Ele disse, vai ficar com a igreja para sempre. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Diga comigo, o Espírito Santo é uma promessa de Jesus para a igreja. Evangelho de João 14, verso de número 17, diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Levante a mão e diga, comigo e em mim. De novo, comigo e em mim. Significa que Ele está com você para lidar com as questões externas e em você para lidar com as questões internas. Acho que você não entendeu, senão você estava dando glória a Deus, saltando essa cadeira. Ele diz assim, estou com você. Tudo aquilo que é externo, Ele te ajuda a vencer, Ele te ajuda a superar, Ele te ajuda a... Tudo aquilo que está ao teu redor, Ele é aquele que permanece, Ele é aquele que prevalece, Ele é aquele que te sustenta. Ele está com você nas batalhas, Ele está com você nos vales, Ele está com você nos desafios, Ele está com você nas guerras. Alguém pode dar glória a Deus? Jesus disse, estará com você. Você não estará mais sozinho, Ele estará com você. É por isso que Ele dá o nome no grego Paracletos. O que é o Paracletos no grego? Como Jesus chama o Espírito Santo? Ele diz, é aquele que Paracletos, que anda em paralelo. Eu vou colocar ele do teu lado. Significa o quê? Que quando você for a uma reunião, ele vai com você. Quando você for a um médico, ele vai com você na consulta. Quando você for ao banco resolver uma questão, ele vai com você. Quando você for ao fórum resolver uma causa, ele vai com você. Quando você for tratar um problema, ele vai com você. Ele é o Paracletos, ele é o que anda em paralelo a você. Alguém pode dar glória a Deus? Jesus disse, Ele estará com você, Ele estará ao seu lado, Ele caminhará com você. É com você para aquilo que está nas questões externas da vida. Mas Jesus também estará com você e em você. Com você para o que está, resolver o que está fora, mas em você para resolver o que está. Você não entendeu isso não. Com você para resolver o que é externo, mas em você para resolver o que é interno. O que ninguém vê, o que ninguém sabe. O choro da noite, a dor da alma, o trauma carregado, a tristeza profunda. O Espírito Santo está aqui para vencer a fraqueza, triunfar na tentação. Deus está te dizendo, ei, estou com você nas tuas lutas por fora e estou com você nas tuas lutas por dentro. Ele é o Deus, Espírito Santo. Eu sinto sua graça neste lugar. Eu sinto gente que está recebendo força para vencer o que está fora, e força para vencer o que está dentro, força para triunfar por fora e por dentro. Ele é o Espírito Santo. Levante a mão e diga, comigo e em mim. De novo, comigo e em mim. Alguém aqui está sentindo a glória dele? Alguém pode orar em línguas, alguém pode glorificá-lo, alguém pode exaltar o Santo Espírito de Deus que repousa neste lugar, como uma cachoeira está caindo sobre nós. Por que eu posso estar convicto do que nós estamos falando? Porque o Espírito Santo é uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Em Atos capítulo 1, no verso de número 4, Jesus reafirma a promessa. Diz assim o texto: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Deu-lhes esta? Não foi uma sugestão, não foi uma dica, foi uma? Qual é a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. A promessa do Pai, comunicada pelo Filho. Verso 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ei, Atos 1 e 4, 1, 4 e 5 você tem a Trindade. Promessa de meu Pai, dita por mim, que o Espírito cumprirá. Diga comigo: promessa do Pai, dita pelo Filho, cumprida pelo Espírito. O nosso Deus é uma unidade de três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A promessa é do Pai, a voz é do Filho e a obra é do Espírito. A palavra do Pai, a voz do Filho e o cumprimento do Espírito. Tem gente que tem a promessa do Pai, mas não ouve a voz do Filho. Tem gente que tem a promessa do Pai, ouve a voz do Filho, mas nunca experimentou a presença do Espírito. E eu vim te dizer, tem uma obra completa para acontecer na minha vida e na sua vida nesta noite. Alguém quer ser cheio do Espírito Santo mais uma vez aqui? Dê um grito de glória a Deus. Agora eu preciso fazer algumas considerações com vocês. E eu preciso que você ouça com atenção. A Bíblia afirma, me ajuda nessa conta, pastor, que por volta de 500 pessoas viram Jesus fazer esta promessa antes de subir ao céu. Quantas pessoas? Quantas? Mas a Bíblia também afirma que no dia em que o Pentecostes se cumpriu, haviam 120 pessoas no cenáculo. A pergunta que eu faço a vocês: onde estão as 380 pessoas que também ouviram subir e que também ouviram sua promessa? Das 500 pessoas que ouviram subir, das 500 pessoas que ouviram sua promessa, apenas 120 estavam quando a promessa se cumpriu. O silêncio da morte. Onde estão essas 380 pessoas que ouviram, o ouviram, mas não experimentaram? É possível que na igreja muita gente tenha visto Deus agir. É possível que na igreja muita gente tenha ouvido Deus falar. E mesmo assim, não estar envolvido na obra que o Espírito está fazendo. Falei algo, é que isso acontece lá em São Paulo, aqui não acontece, eu sei disso. Um número impressionante de 380 pessoas. Um número impressionante de quase 80% das pessoas que viram subir e que ouviram a voz não estão dentro do que o Espírito está fazendo.
A minha pergunta é: será que eles duvidaram? Porque a dúvida pode nos tirar. Será que eles limitaram? Porque tem muita gente que limita. Existem duas maneiras de entender a obra do Espírito. A teologia classifica entre cessacionismo e continuismo. Eu não vim discutir teologia com vocês. Eu vim desafiar você a pensar. Porque tem gente que é cessacionista. O que é ser um cessacionista? É dizer, o Espírito operou dessa forma até a era dos apóstolos. Tem gente que duvida. Tem gente que limita. Cessou. Mas tem gente que é continuista. Tem gente que não acha que o Espírito Santo foi um balde derramado. Mas tem gente que acredita que ele é uma cachoeira. Eu não sei você. Eu não sei como você pensa. Mas eu acredito que ele não foi uma porção derramada. Eu acredito que ele é uma cachoeira que continua caindo, que continua fluindo e que continua na igreja. Ele não é uma torneira que de vez em quando Deus abre e ele diz, uau, Deus abriu a torneira e aí Deus fecha, não. Eu acredito que é um rio que continua fluindo desde os dias dos apóstolos até os nossos dias e que está correndo aqui nesta noite, está correndo aqui nesta noite. A minha pergunta é, onde estão os 380? Será que eles simplesmente desistiram? Ah, não sei. Será que eles cansaram? E essas duas últimas perguntas nos fazem fazer outra, nos levam a outra conta. Desistir ou cansar? Vamos fazer uma conta? Por que damos o nome Pentecostes? Por que damos o nome Pentecostes? Porque esta era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Quantos dias? Quantos dias? 50 dias. Então vamos ver quanto eles esperaram. Jesus morreu na Páscoa, ok? Jesus morreu ressuscitou ao terceiro dia, correto? Faltam quantos dias para o Pentecoste? Ok. A Bíblia diz que Jesus se apresentou diante dos discípulos com provas infalíveis da sua ressurreição por 40 dias. Faltam quantos dias para o Pentecoste? Espera aí. Então quer dizer que do momento em que Jesus é assunto aos céus e que faz a promessa, por quantos dias esperaram os discípulos? Quer dizer que algumas pessoas cansaram com uma semana? Quer dizer que algumas pessoas desistiram com uma semana? O que eu vim dizer para você é que Deus tem uma resposta para quem persevera. Deus tem uma resposta para quem permanece. A Bíblia coloca uma lista de 120 discípulos. Quais eram as qualidades deles? Perseverança, confiança, permaneceram orando juntos, permaneceram orando. Eu começo a ter uma receita para o Pentecoste aqui, uma promessa, que a gente persevera em oração. Levante a mão e diga, perseverando na promessa em oração. Tem gente que desistiu, mas nós não. Tem gente que parou, mas nós não. Tem gente que limitou. Por favor, dê um aplauso ao Senhor, dê glória a Deus. Tem gente que parou e limitou, mas você continua. Tem gente que ficou pelo caminho, mas você está aqui hoje. Tem gente que está toda confusa, mas você continua confessando a promessa. Até que se cumpriu o dia de Pentecostes. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, aleluia.
Era o dia da festa. Era uma data marcada. Estava na agenda de Deus. Eu já sinto a sua presença. As pessoas estavam se preparando para esta celebração. E qual era a receita para o Pentecostes? Qual era o protocolo do Pentecostes? O Pentecostes está descrito em Levítico capítulo 23. Alguém comigo? Está escrito em Levítico 23. E como as nossas festas de Natal, de Ano Novo, onde a gente tem o nosso costume de preparar a festa, a gente tem as nossas receitas típicas. O Pentecostes também tinha uma receita. E dessa receita, irmão, eu destaco 3 elementos. O primeiro elemento que se faz necessário para um dia de Pentecostes, a Bíblia diz que é farinha de qualidade. Repete comigo. Farinha de qualidade. Trigo fino. O que é farinha de qualidade? Farinha de qualidade representa a palavra que nós recebemos. A palavra que nos é dada é trigo fino. É farinha de qualidade. Não se faz Pentecoste sem uma farinha de qualidade. Um Pentecoste é fruto de trigo fino. Trigo fino servido. Trigo fino compartilhado, trigo fino entregue, o grão moído da palavra entregue aos irmãos a cada domingo, a cada alguém aqui hoje, a cada terça-feira, recebendo a palavra, recebendo a mensagem. Alguém aqui hoje, o Espírito Santo nos é dado como palavra. Antes de tudo, ele é uma palavra que queima em nosso coração. João Calvino dizia: o púlpito é o trono a partir de onde Deus governa a sua igreja. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia: acenda uma fogueira no púlpito e logo ela se alastrará pelos bancos. O que eu quero dizer? Onde a palavra tem avivamento, onde a palavra tem poder de Deus, ela é fogo que queima. Não está escrito no profeta Isaías: não é a minha palavra como fogo? Não disseram os discípulos no caminho de Emaús: olha, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as escrituras? Como é que faz um Pentecoste? Trigo fino, palavra. Palavra que sai do altar, palavra que sai do púlpito. Mas em Levítico 23 ainda tem um segundo elemento. Pão caseiro. Qual que é o segundo? Alguém aqui faz pão? Alguém aqui sabe fazer pão? A senhora faz pão? Um bom pão começa com uma boa. Ele está dizendo: ei, quem pega a farinha na igreja, faz o pão caseiro, faz pão em casa. A boa farinha da igreja é para fazer pão dentro de casa. A boa farinha da palavra é para fazer o pão dentro da nossa casa. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você nesta noite? Pega a farinha que a igreja entrega, pega a farinha que os pastores pregam e leva para casa e faz lá o seu pão. Porque vida cristã, ela também é vivida no templo, mas ela não é vivida só no templo, porque eles oravam no templo e partiam o pão de casa. A marca de Atos é que eles oravam unânimes no templo, mas partiam o pão. É a farinha que te dão no domingo e que na semana você partilha e faz o pão dentro de casa.
Uma vida de avivamento não é só nos cânticos da congregação, nem nas orações do coletivo. Uma vida de avivamento é fazer o pão dentro de casa, de manhã, de tarde e de noite. Eu não sei se você entende. Sabe o que é chegar numa casa com cheiro de pão assando? Sabe o que é chegar numa casa com cheiro de pão assando? Não importa quão simples a casa seja. Se tem cheiro de pão assando, a casa fica gostosa, agradável. Já acordou de manhã com cheiro de pão assando? Já chegou em casa no final da tarde, depois de um dia de trabalho, com cheiro de pão assando? O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu te digo agora, que a tua família vai perceber quando você começar a assar pão dentro de casa. Que a tua família vai perceber quando você pegar a farinha da igreja e levar para dentro de casa e fazer o pão. Tem coisa que Deus faz na comunidade e tem coisa que Deus faz na intimidade. Tem gente que vive Deus só na comunidade, não vive na intimidade. Tem gente que vive Deus na intimidade, mas não vive na comunidade. Ei, na comunidade eu recebo farinha, na intimidade eu faço pão. Para com isso. Diga comigo, avivamento está na comunidade, faz aí, na comunidade e na intimidade. Alguém? Qual outro elemento que eles tinham que ter? Tinham que ter farinha fina, pão caseiro e cordeiro sem defeito. Trigo fino, pão caseiro e cordeiro sem defeito. Por que a gente precisa de um cordeiro sem defeito? Porque o cordeiro sem defeito nos permite a justificação. Porque o cordeiro perfeito toma o meu lugar, que sou imperfeito, para me tornar agradável diante de Deus. Preste atenção nos próximos 5 minutos. Eu acredito que posso destravar a sua vida para receber um avivamento hoje aqui. Alguém pode levantar suas mãos aí e clamar ao Deus Pai, para que os próximos minutos Deus possa liberar sua vida para receber um avivamento. Que nos próximos minutos Deus possa liberar a sua vida para receber um avivamento, para receber a manifestação do Espírito Santo, do Espírito do Deus Pai. Alguém aqui comigo agora para dar glória a Deus neste lugar? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Será que o irmão do teclado pode vir aqui me ajudar um minuto? Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele vai começar a liberar a nossa mente. Tem uma promessa e aquele que prometeu é fiel. Tem uma promessa e aquele que prometeu é fiel. E hoje Deus está trazendo a minha vida e a sua vida aqui neste lugar. Oh, rabashadai kalabasore kalabandarabashei kalabadarabas. Aleluia, aleluia. Oi, querida. Levante a sua mão e diga assim: trigo fino. Uma boa palavra, amém? Uma boa? Trigo fino. Pão caseiro. Você pega o trigo fino e vai trabalhar a massa em casa. Quer viver avivamento? Não dá para ser só no culto, tem que ir para casa e trabalhar a massa. Tem que ir para casa e trabalhar a massa. Aleluia, aleluia. Como é teu nome, irmão? Teu nome? Regis. Pode me ajudar, Regis? Fique de pé, por favor. Eu preciso que você traga para mim. A Bíblia dizia que era um cordeiro macho e sem defeito. Pega um cordeiro macho aí no meio do rebanho
A irmã testifica? Então tá bom. Traz o cordeiro macho para o sacerdote, para apresentar o sacrifício. O Regis está trazendo um cordeiro macho, sem defeito. Porque todo homem no Pentecostes devia separar um cordeiro macho, sem defeito, para apresentar. Por que muita gente não recebe o mover do Espírito Santo? Porque você quer ser perfeito. Porque você quer ser. E aí você diz, eu não posso receber porque eu ainda tenho falhas. Eu não posso receber porque eu ainda tenho defeitos. E tudo isso cria um bloqueio, cria um. Existe uma matéria da teologia que você precisa entender. Ela se chama justificação. Como ela se chama? Vou dar uma aula de teologia para você aqui, depois eu mando o boleto. Escute. O Regis não é perfeito. Para ele viver o Pentecoste, ele precisa buscar um cordeiro perfeito. Aí ele pega o cordeiro e traz para o sacerdote. Pega o cordeiro aí. Traz o cordeiro, tem que trazer. Quando ele chega diante do sacerdote, e aqui está a chave. Olha para mim e presta atenção. Os próximos 3 minutos pode mudar a sua história de vida. É muito importante. Se o sacerdote viesse examinar o Regis é perfeito? O Regis é perfeito? Quem tem que ser perfeito? Então quem vai ser examinado é o Regis ou o cordeiro? Quem vai ser examinado, o Regis ou o cordeiro? Agora tira o Regis e põe você. Quem vai ser examinado? Você ou o cordeiro? O problema é que você acha que o Espírito Santo vai vir se você for perfeito. Se você for perfeito. Mas o exame não é o homem. Quem é examinado é o. Júlio, você por acaso é perfeito? Mas o cordeiro que anda comigo é. Levante a mão e diga, eu não sou perfeito. Mas o cordeiro que caminha comigo, ele é perfeito. O Pai quer derramar o Espírito Santo, mas se Ele olhar para você, Ele vai encontrar suas falhas. Se Ele olhar para você, Ele vai encontrar seus limites, seus defeitos, suas fraquezas. Mas acontece que o Pai não examina você. O Pai examina o cordeiro. E o cordeiro é perfeito. E daí vem a palavra justificação. Porque a justiça do cordeiro, como um manto, sai do cordeiro e repousa. E ela reveste o homem, ela toma o homem. Aí o homem imperfeito recebe a perfeição do Cordeiro perfeito. Ei, igreja, fica de pé, eu quero liberar algo sobre a tua vida. Você pode não ser perfeito, mas o Cordeiro é. Você pode não ser perfeito, mas o Cordeiro que tomou o seu lugar o é. Deus abençoe, Deus abençoe. Levante as tuas mãos e diga, eu posso receber. A justiça do Cordeiro está sobre a minha vida. Diga, eu posso receber. A justiça do Cordeiro está sobre a minha vida. Ei, alguém levante as mãos aos céus. Alguém dê glória a Deus aqui neste lugar. Levante um louvor ao Cordeiro. Levante um louvor ao Rei dos Reis. Levante um louvor ao eterno Deus. Ele quer derramar o seu Espírito sobre a igreja nesta noite, como no dia de Pentecoste. Eu ainda não estou te ouvindo orando. A Bíblia diz que todos oravam e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e foram vistas sobre eles línguas
repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Adore a Deus. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Declara isso, igreja, clama a Ele, levante as mãos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Pentecostes, Começa a orar aí. e enche-me de novo. A Bíblia vai nos dar no texto que lemos alguns sinais. Sinal número 1, a Bíblia diz que veio um som. Veio um? Vire para alguém e diga: eu profetizo, em nome de Jesus, o silêncio de Deus foi quebrado em sua vida. Diga para ele: quando Deus fala, o som do céu vem criar, vem restaurar e vem transformar. Quantos acreditam que o tempo de silêncio foi quebrado e o som do céu pode ser ouvido na igreja? O segundo sinal, o som como de um vento, o som como de um... Você deve ter aprendido na escola que vento é ar em movimento. No hebraico, a mesma palavra para vento e espírito são as mesmas palavras. Ruá. O vento que se move. Como é que é um vento se movendo? Eu não vejo. Eu não? Mas eu sinto a brisa quando ela me toca. Ei! Como é o vento na igreja, você pode não ver, mas a brisa está te tocando. Ei, ela é refrigério para a tua vida. Alguém aqui, não estou vendo, mas estou sentindo. Não estou vendo, mas estou recebendo. Como é que é o vento? Eu não vejo, mas se eu olhar uma árvore, ela está balançando. Porque eu posso não ver o vento, mas eu vejo o movimento que ele cria. Ah, meu Deus. Aleluia. Você não vê o vento, mas sente sua presença. Você não vê o vento, mas vê o movimento que ele cria. Olha aí, como é que está ventando? Eu vejo a árvore, eu sinto a sua brisa, eu vejo o movimento que ele causa. Pastor, o que o senhor quer dizer nesta noite? Que o vento está passando nesta casa. Você pode senti-lo e você pode ver o mover dele. Alguém pode dando glória, 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 glória ao nome de Jesus? O Deus Espírito Santo não será esquecido. O Deus Espírito Santo não será ignorado. Ele é a brisa que nos refrigera. Ele é um vento que nos move e nos balança. Refrigério e movimento estão no Espírito de Deus. Refrigério e movimento estão no Espírito de Deus. Refrigério e movimento estão no Espírito de Deus.
ouviu-se um som de um vento, e foram vistos sobre eles línguas. O que foi visto sobre eles? Porque o poder da vida e da morte está na língua. Porque tem língua que é fonte de bênção e tem língua que é fonte de maldição. E Deus está dizendo: eu vou tocar na língua. Quando eu toco na língua, eu toco na saúde. Quando eu toco na língua, eu toco no futuro. Quando eu toco na língua, porque a língua profetiza, a língua declara, a língua confirma. Ei, eu vim te dizer, você está se tornando uma fonte. Tem gente que é fonte amarga, mas quando o Espírito Santo passa, a fonte amarga vira doce. Ele toca a tua boca como tocou a boca de Isaías, com brasa viva vinda do céu agora. Deus muda as nossas palavras esta noite. Deus muda as nossas palavras neste lugar esta noite. Tem um avivamento vindo sobre esta casa. Tem um derramar de Deus vindo. E estas línguas eram como que de fogo. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de poder. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de santificação. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de luz para caminhar. O que eu vim profetizar? Ele está derramado como vento. Ele está derramado como fogo. Ele é o barulho que entra na tua vida hoje. Levante as suas mãos e clame: vem Espírito Santo. Deus Pai desceu e houve barulho na terra. Deus Filho desceu e houve barulho na terra. Deus Espírito Santo desce e há barulho na terra. Mais uma vez, faz isso a tua oração. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu termino agora para orar. Deixa ele mover aí. Na leitura de Atos 2, o texto clássico do Pentecostes, no primeiro ponto dessa mensagem, eu lhe apresentei 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é quem estava vivendo o Pentecostes, estava dentro do Pentecostes, cheio do Espírito Santo. O segundo grupo era gente que não estava mergulhada, mas estava perto, estava de coração aberto, queria receber. E o terceiro grupo é gente que estava longe, resistente, crítica, ácida. Eu espero que Deus esta noite tenha quebrado através da sua palavra as barreiras. Eu espero que Deus nesta noite, pelo Espírito e pela palavra, tenha vencido as dúvidas. Eu oro para que todos unanimemente neste lugar levante as duas mãos aos céus. Eu oro para que todos unanimemente como igreja neste lugar recebam essa porção que vem do alto. Recebam essa porção que vem de cima. Pai, eu oro nesta noite em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito sobre a igreja. Derrama como no dia de Pentecostes. Derrama com o teu poder.
graça, derrama com o teu avivamento, de tal maneira que todos aqui hoje sejam tocados, visitados e ministrados pelo Espírito Santo. Receba, 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 para a glória, para a glória. Eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, você vai clamar dizendo: vem Espírito, enche-me Espírito, toma-me Espírito. E eu sei que Deus vai se derramar como uma cachoeira. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, clama a Ele, clama a Ele. Vem poder de Deus, vem presença de Deus, vem glória de Deus sobre toda a igreja. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Peça isso ao Senhor nessa noite, para Ele te encher até transbordar sobre outros. Você vai ser cheio. A palavra de Deus mostra que o transbordar do Espírito fez com que a igreja alcançasse milhares e milhares de pessoas. Peça ao Senhor para que você transborde nessa noite, saia daqui transbordando. Espírito Santo, encha nossas vidas, Pai, ao ponto de que venhamos transbordar sobre outros, que o fogo do Espírito seja tão forte que venha incendiar outros através das nossas vidas, como fomos incendiados nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela presença do Espírito neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Olha, semana passada eu estive ministrando aqui e foi uma base para essa mensagem. Parece não, né? O Espírito Santo já estava preparando. E tudo que o bispo falou aqui encaixa com aquilo que nós acreditamos, que nós cremos e que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Júlio Vertúlio. Amém? Glória a Deus. Pode ficar em pé, nós já estamos terminando. Só deixa eu te falar aqui, ó, tem 4 livros muito bons, ó. O Maior Amor do Mundo, ó. Esse livro aqui fala sobre o amor de Deus, suas facetas, suas características, tá? Então você pode comprar para você e também para evangelizar, né? Para dar para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Imagem e Semelhança, um livro que fala de identidade, não é isso? Identidade. Então você precisa saber quem você é em Cristo Jesus para você frutificar. Retratos da Graça, esse livro aqui, Onde Ele Reina, Eu Reino. Então você pode olhar ali com mais cautela. E esse, O Limite do Choro, né? Deus lhe traz esse livro para dizer que você já não vai mais chorar pelas coisas que passaram. Olha que coisa poderosa. Então compre esses livros e dê de presente também, tá lá, vai estar lá no final. Tem outros livros da nossa livraria também, que agora a gente vai ficar aberto. Tem empada, tem salgado, frito, assado, refrigerante, suco. Amém? Glória a Deus. Queridos, quem aí é homem acima de 18 anos? Levanta a mão. Homem de 18 a 100 anos. Isso. Então dia 8 de julho, fala comigo, 8 de julho.
nós teremos o nosso Manada, o nosso evento de homens, que vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Então você que não comprou o convite ainda, compre o convite essa noite. Tem muitos líderes de Macrocela aí que tem o convite. Tem legendários, cadê os legendários? Legendários que tem convites, lá atrás também temos convites. Então compre o seu convite, porque são vagas limitadas para o Manada, amém? E quem é jovem, solteira e rapazes solteiro, levanta a mão aí para eu te ver. Jovens solteiros ali atrás, pessoal da cantina, jovens solteiros. Amanhã nós temos mentoria, discipulado em grupo, mentoria Ziklag, que é a mentoria de rapazes, que será dada pelos legendários casados. Então, amanhã lá na Link House, tá bom? Coloque suas mãos assim, que agora, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja presente na sua vida, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém. Amém? Deus abençoe. Estaremos aqui no final, caso alguém precisar de oração. E não vá embora sem abraçar alguém, sem comer um salgado, tem que ter comunhão, tá bom? E sem passar na nossa livraria ali, passa na livraria que vai ser muito bom.